Andrei Romanovich Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, foi um dos assassinos em série mais notórios da União Soviética. Nascido em 16 de outubro de 1936, em Yabloshnoi, na Ucrânia, ele cresceu em um ambiente de extrema pobreza, durante o período das grandes repressões fatalistas e das terríveis consequências da Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi marcada por histórias macabras contadas por sua mãe, incluindo a alegação de que seu irmão mais velho havia sido sequestrado e canibalizado durante a Grande Fome Ucraniana, conhecida como Holodomor, nos anos 1930. Esses primeiros anos de vida imersos em terror e violência, combinados com sua personalidade introvertida e complexos de inferioridade, contribuíram para moldar o perfil perturbador que ele viria a desenvolver na vida adulta. Chikatilo teve uma juventude difícil, sofrendo bullying na escola por sua aparência frágil e sua timidez extrema. Além disso, ele sofria de impotência, o que aumentou ainda mais seu isolamento social e sua sensação de inadequação. Embora tenha se formado na Universidade de Rostov e se tornado professor, sua incapacidade de se conectar de maneira saudável com os outros, especialmente com as mulheres, criou um ambiente psicológico fértil para a formação de fantasias sádicas. Ele teve um casamento disfuncional, e as frustrações acumuladas de sua vida pessoal e profissional o empurraram para um caminho cada vez mais sombrio. Em 1978, Chikatilo cometeu seu primeiro assassinato conhecido, uma menina de 9 anos chamada Helena Zakoinova. Ele a atraiu para uma casa abandonada onde a atacou brutalmente, mas na época, as autoridades prenderam outro homem pelo crime, e Chikatilo continuou impune. Durante os anos seguintes, ele conseguiu manter uma fachada de normalidade, trabalhando em várias escolas e se tornando pai de 2 filhos. No entanto, suas fantasias violentas se intensificaram, e ele começou a atacar sistematicamente mulheres e crianças. Suas vítimas eram geralmente jovens, vulneráveis, e muitas vezes eram atraídas com promessas de comida, dinheiro ou brinquedos. O modus operandi de Chikatilo era particularmente cruel. Ele atacava suas vítimas com uma violência selvagem, esfaqueando-as repetidamente e mutilando seus corpos de maneiras que sugeriam uma profunda raiva e ódio reprimidos. Muitas vezes, ele mordia suas vítimas, e em alguns casos, praticava atos de canibalismo, removendo órgãos e partes do corpo. Esses detalhes macabros e o fato de que ele conseguia se mover de uma cidade para outra, cometendo crimes sem ser detectado, fizeram com que a caçada ao assassino durasse mais de uma década. Apesar dos esforços da polícia soviética, que muitas vezes era limitada por sua falta de recursos e o medo das autoridades em reconhecer publicamente que um assassino em série estava solto na URSS, Chikatilo continuou a matar até 1990. Ao todo, ele confessou 56 assassinatos, embora tenha sido condenado por 52. Sua prisão finalmente ocorreu após uma extensa operação policial que envolveu vigilância, interrogatórios de centenas de suspeitos e a análise de padrões de comportamento criminoso. Chikatilo foi capturado em novembro de 1990, quando um detetive observou seu comportamento suspeito perto de uma estação de trem, uma área conhecida por ser um dos locais onde ele procurava vítimas. Após sua prisão, ele inicialmente negou os crimes, mas depois de um longo interrogatório e diante de evidências esmagadoras, ele começou a confessar em detalhes assustadores. Seu julgamento, que começou em abril de 1992, foi um espetáculo, com Chikatilo sendo mantido dentro de uma jaula de ferro no tribunal para protegê-lo da fúria do público. Ele foi condenado à morte e executado por fuzilamento em fevereiro de 1994. A história de Andrei Chikatilo não é apenas a de um assassino em série, mas também um reflexo sombrio das falhas e dificuldades de uma sociedade em crise, onde a pobreza extrema, o isolamento e a repressão criaram as condições para a emergência de uma figura tão monstruosa. Seu caso deixou uma marca indelével na história criminal, servindo como um alerta sobre os perigos de ignorar sinais de distúrbios psicológicos e as consequências potencialmente devastadoras do abuso e do abandono social.